Os responsáveis sobre a produção do anime de Kingdom deram uma entrevista em janeiro para a Weekly Young Jump, onde eles falaram bastante sobre a produção, sobre adiamento e o retorno do anime de Kingdom agora em abril. E nesse vídeo aqui eu vou trazer as excelentes notícias que essa entrevista nos revelou, e se eu fosse você, entrava no trem do hype comigo. Bora! Fala, unidade, supimpa? Meu nome é Paulo e você? Você tá no canal da Unidade, o seu único portal de Kingdom aqui no YouTube e no mundo. Se você faz parte da Unidade, já checa a sua inscrição no canal, deixa o like sincero e prepara para comentar o que seu coração mandar, porque esse vídeo aqui tá recheado de informações maravilhosas sobre o retorno do anime de Kingdom. A entrevista rolou ali nos moldes de uma mesa redonda, onde estavam presentes o diretor de desenho e animação Kenichi Maizumi, o gerente de projetos do estúdio Signpost, Yasuyuki Kogoshi, e o produtor comercial do estúdio Pierrot, Yusuke Tamura. Lembrando que o estúdio Signpost, ele é um braço ali especializado do estúdio Pierrot, que é um estúdio grande que já animou Naruto, Bleach, Yu Yu Hakusho, dentre outros. E a primeira pergunta da entrevista foi em relação às dificuldades de produção. O Tamura, que é o chefão, o produtor, ele começa dizendo que em abril do ano passado, quando a pandemia estourou, ainda havia uma chance de continuar gravando, produzindo o anime de certa forma. Porém, a gravação da dublagem começou a ficar muito difícil e a transmissão semanal passou a ser um grande desafio. Olha isso. Lembrando, unidade, que lá no Japão, os dubladores, os atores que fazem as vozes dos personagens, eles gravam todos juntos em uma sala só, tá? Como você pode ver aí na imagem. E o produtor disse que por Kingdom ser um anime gigante com vários personagens, eles chegaram a gravar com até 30 atores no mesmo estúdio. Olha isso. O diretor Imaizumi, ele acrescenta que depois do episódio 13, mais ou menos, já não estava dando mais para gravar os episódios de uma forma aceitável, de uma forma realista, porque segundo ele, Kingdom é um anime muito grande, proporção, a escala é muito gigante. E imagina, 30 atores gravando no mesmo estúdio, não ao mesmo tempo, mas a galera tem que estar lá tudo junto interagindo. E toda vez que uma pessoa saía, ou um grupo de atores saía do estúdio de gravação para outro grupo entrar, tinha que rolar uma higienização ali, uma limpeza do estúdio geral. Então, as gravações estavam levando o dobro do tempo do que levaria normalmente. Então, por isso que o produtor falou lá no começo de que não dava mais para acompanhar os lançamentos semanais do anime. E por incrível que pareça, lembrando que a gente está falando do Japão aqui, mas o diretor Imaizumi, ele diz que a parte da produção que foi mais afetada de verdade foram as reuniões, que tiveram que ser passadas para webcalls. E por incrível que pareça, nem todo mundo tinha afinidade com TI, segundo ele. Portanto, levou muito tempo, quase um ano aí para todo mundo se adaptar a fazer reunião via web. Japão, gente como a gente. A segunda pergunta foi sobre o processo de animação, e quem respondeu aqui foi o gerente de projetos lá, o Kogoshi. E basicamente o que o Kogoshi disse é que ele liberou os desenhistas para trabalhar tudo de casa, já que os desenhos, tudo que é analógico, que não é digital, não precisa ser feito lá no estúdio. A galera podia fazer de casa e ir mandando via e-mail sem problemas. Porém, outra coisa surpreendente que nos mostra a realidade do Japão, que não é tão diferente assim da nossa, é que esse gerente de projetos disse que teve bastante dificuldade com os animadores, os desenhistas, que não tinham um ambiente propício para poder trabalhar em casa, devido a várias circunstâncias. Alguns não tinham espaço para trabalhar em paz em casa, alguns não tinham os equipamentos, alguns, por questão de circunstância, imagino pessoa doente ou, uma família conturbada, a galera não conseguiu trabalhar direito. Então essa galera
teve que voltar pro estúdio e ir trabalhando ali do jeito que dava. Doideira, né? Tirando isso, segundo o próprio Kogoshi, ele disse que toda a equipe atualmente, né, não só em Kingdom, mas no geral, que trabalha ali na parte analógica de desenho, papel, caneta e tal, tá bastante reduzida. Então, toda a parte digital foi adaptada sem problemas. Então, essa parte da produção não foi tão afetada assim e não rolou tantos atrasos assim. Já o diretor Imaizumi, ele afirma que mesmo com a crise da pandemia, olha isso, a produção rolou sem que a qualidade da animação fosse afetada, o que é música para nossos ouvidos, né, Unidade? A próxima pergunta do entrevistador é sobre o adiamento de 1 ano na transmissão. E o Kogoshi disse que ele não sentiu nenhum adiamento, porque eles continuaram trabalhando, a produção do anime continuou normal, apesar de não estar sendo transmitido. E vários ajustes foram feitos pelo comitê de produção, o que também é uma ótima notícia. Eles utilizaram esse 1 ano para poder incrementar o anime, galera. Isso me deixou bastante hypado. O diretor, inclusive, meio que agradece pelo tempo extra que eles tiveram para poder justamente incrementar o anime. Apesar disso soar inescrupuloso, segundo ele, lidar com a pressão de um empreendimento tão grande quanto Kingdom estava gigante, e ele meio que agradece pelo tempo extra que o Covid concedeu. Mais uma boa notícia aí. Quer mais uma? Se liga nisso aqui, ó. O diretor, ele faz questão de declarar que toda a equipe entendeu plenamente a importância e a grandeza do mangá de Kingdom. Ele continua dizendo que o anime deve ser feito bem o suficiente para que seja assistido mesmo 10 ou 20 anos após a produção. Cara, isso me deixou feliz, mano. Olha a importância que a equipe, a staff do anime de Kingdom tá depositando no mangá. Eu não esperava menos que isso, tá, galera? Na verdade, eu esperava menos que isso. Eu não sabia que a galera tava tão empenhada. Isso me deixou realmente bastante empolgado. Parece que a temporada vai ficar bem foda mesmo, do jeito que a gente quer, do jeito que o mangá merece. Em determinado momento da entrevista, eles mencionam também que parte do time de produção do anime, eles não tinham lido Kingdom ainda, mas agora, atualmente, todos eles estão viciados e se tornaram fãs da obra. Legal, né? E agora, sobre a famigerada animação 3D das primeiras temporadas. O diretor afirma que eles tiveram muitíssimas discussões sobre como misturar as animações manuais com o 3D nessa temporada. Mesmo sabendo que o recurso humano era limitado, a resposta do diretor foi que o mais importante era entregar o senso de escala apropriado para o espectador sentir o tamanho da passagem de Kankoko, o tamanho do campo de batalha e dos exércitos e a grandeza da história em si, que é muito bem representada no mangá. Além disso, o diretor afirma que o estúdio que eles escolheram para produzir o 3D, né, o CGI do anime, é chamado de Dandelion Animation Studio, e é um estúdio de altíssima confiança e que tem um trabalho de altíssima qualidade. Isso é o diretor falando. E aí ele termina dizendo que tanto o diretor quanto ali a liderança, a staff do estúdio Sign Post ficaram muito satisfeitos com a parte 3D do anime. Será, galera? Será que ficou tão foda assim? Vamos ver. Porque aqui basicamente ele admite que usou 3D pra caramba, mas pelo jeito o negócio ficou bem feito. Então, orai-vos que esse 3D tenha ficado tão legal quanto eles afirmaram que ficou. E agora, Unidade, eu vou trazer algumas curiosidades que eu pesquei aí nessa entrevista, que é bem extensa, bem longa. Eu não vou falar sobre tudo aqui, mas isso aqui eu acho que vocês vão curtir saber. Se liga, ó. Naquela cena em que o Kamei e o Rinbunkun estão fazendo aquele discurso de Shu para aumentar a moral do seu exército, e eles são interrompidos pelo Duque Ryo, que já começa atacando lá, o diretor afirma que nessa cena aí eles utilizaram o som dos tambores que vieram diretamente da cabeça do Hara, que pessoalmente trabalhou com o compositor para ficar de acordo ali.
Achei isso bem foda, achei isso bem da hora. Lembrando que essa cena já rolou no anime lá, nos 4 episódios que saíram ano passado. E se eu não me engano não tinha tambor não. Ou seja, parece que eles incrementaram no anime, né, dessa vez, que nem eles já tinham dito lá no começo do vídeo. Outra coisa que o diretor disse é que o ator que faz o Kamei quase rompeu as suas cordas vocais de tanto que o Kamei grita nessa temporada. Já o ator que faz o Shin foi muito elogiado pela direção, pelo staff no geral, pois de alguma forma, segundo eles, ele desenvolveu um método para poder gritar sem parar e não machucar as cordas vocais no processo. Então não houveram dificuldades na gravação da voz do Shin. Meu nariz tá vermelho aí? Rinite braba. Ó, outra coisa que o diretor afirmou é que a arte do Hara traz uma forte força através do olhar dos personagens, e isso foi levado em consideração no anime para que trouxesse uma mensagem similar ali. Boa notícia isso aqui. Outra coisa muito legal que o diretor falou, isso aqui me deixou muito feliz, é que ele se preocupou bastante com o peso que as armas em Kingdom representam e que são muito bem representadas no mangá, concordo com ele. Ele disse que quando um general balança uma arma, essa arma tem que parecer muito mais pesada do que ela já é. Isso aqui, cara, pra ele ter fisgado isso daqui, me deu hype, cara. Me deu hype porque em Kingdom o Hara faz isso muito bem, não só com o peso, mas com a velocidade que o general tá manejando. Por isso que a gente vê aqueles, principalmente na luta do Kamei e do Mobu, que a gente vai ter nessa temporada, a gente vê aqueles pirulitão tudo curvado, porque aquilo é a forma do Hara representar toda a força e toda a velocidade que os caras estão colocando. Então meio que distorce ali o espaço e tempo para nos mostrar esse peso, essa velocidade. E ele tá falando que colocou isso no anime, então o hype já subiu um pouco mais. E por último, o diretor menciona que um dos discursos de Eisei, provavelmente aquele discurso de Sai, que você sabe qual é, fez ele se arrepiar todo e se emocionar como se ele fizesse parte do anime, como se ele fosse um dos personagens lá dentro. E saber disso do diretor me deixa muito, muito, muito empolgado, porque eu me senti como um dos personagens de Kingdom quando eu li esse discurso do Eisei lá no mangá. Agora sim, cara, eu tô sentindo que esse anime ele vai ser relevante, ele vai ser um anime que Kingdom merece, tá? É claro, a gente não pode esperar uma produção da Ufotable ou da Mappa aqui, ou até da Madhouse, tá? Mas com o que a gente tem aqui e com essa entrevista, com essa dedicação e esse respaldo que a equipe tá dando pro mangá, cara, eu espero grandes coisas desse anime. Então, se você teve a experiência do anime de Kingdom expandida dessa vez, me deixa saber nos comentários. Não esquece de deixar o like, tá? Comenta o que o seu coração mandar. Tô ficando por aqui. Mantenha a sua chama acesa e tchau!